o carbono da carboxila, ou também conhecida como grupo acila, devido à sua característica eletrofílica, consegue receber reações de adição seguidas de eliminação. E isso faz com que ácidos carboxílicos deem origem a outros grupos funcionais, a outras funções orgânicas, conhecidas como derivados de ácidos carboxílicos e vice-versa. Esses derivados também conseguem sintetizar ácidos carboxílicos correspondentes. Isso, além de acontecer na indústria química, na indústria farmacêutica, em laboratórios, acontece na natureza, inclusive dentro das nossas células. Um exemplo clássico que vai aparecer para vocês aqui é a acetilcoenzima A, presente no metabolismo. O grupo acetil se liga à coenzima A por meio de uma reação de adição seguida de eliminação nesse grupo acetil. E isso é controlado por enzimas. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos, aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Essa é a terceira aula a respeito dos ácidos carboxílicos. Nós já falamos do grupo funcional, das características físicas, nomenclatura respeitando as regrinhas da IUPAC. Na segunda aula, nós falamos a respeito do conceito de acidez. Eu mostrei a formação de ésteres por meio da reação de ácidos carboxílicos com álcoois, que são duas funções que nós já estamos estudando. E hoje nós vamos falar a respeito dos derivados de ácidos carboxílicos e reações de adição seguida de eliminação, muito comum para grupos acila, ou também conhecida como carboxila, presente nos ácidos carboxílicos. Bom, quando vocês olham para esse quadro aqui, então, é possível perceber que a gente tem o ácido carboxílico que nós já conhecemos, ou seja, a carbonila ligada diretamente a uma hidroxila, configurando então o grupo conhecido como carboxila. Aqui nós temos o carbono acila, que é um carbono extremamente eletrofílico, é um carbono extremamente deficiente em elétrons, porque ele está ligado a dois átomos de oxigênio que são eletronegativos. Esse carbono eletrofílico então consegue receber uma reação de adição, seguida de uma eliminação desse grupo de saída. Se isso acontece para o ácido carboxílico, nós podemos dar origem então à função conhecida como éster, ou anitrido, ou aletos de acila, também amidas e as nitrilas. Nitrila é um grupo que diferencia bastante do ponto de vista do ácido carboxílico e fica estranho pensar que realmente ele é um derivado, mas nós vamos ver aqui como que a gente consegue obter aqui as nitrilas partindo de ácidos carboxílicos. Tudo bem? Agora, os demais, observem que a carbonila sempre permanece presente. Então, nessas reações, geralmente, nós vamos ter aqui um grupo de saída e nós vamos ter a adição de um nucleófilo, de uma substância que atua como base ou que possui par de elétrons livres, que vai ser inserida no carbono acílico, fazendo então a retirada de um grupo de saída. Tanto os derivados podem dar origem aos ácidos carboxílicos, quanto os ácidos carboxílicos podem dar origem aos seus respectivos derivados. Alguns são mais reativos, outros são menos reativos, e a gente precisa entender isso. Mas como a gente já entendeu o que significa acidez e que um composto ácido ou um composto que vai reagir precisa formar uma base conjugada fraca, a gente vai conseguir entender no decorrer dessa aula porque que alguns desses derivados são mais reativos e outros menos reativos. Essas funções orgânicas seguidas dos seus grupos funcionais respectivos
nós já estudamos em uma outra aula. Então, se você tem dúvida de reconhecer esses grupos funcionais, eu sugiro que vocês retornem nessa aula, assistam a parte 1 e a parte 2, para que não fique dúvida. Olha só, carbonila ligada a grupo OR, ou seja, oxigênio ligado aqui a uma cadeia carbônica, que pode ser alquila, arila, nós temos então o éster, função orgânica éster. Quando a gente tem duas carbonilas entre um oxigênio no meio e cadeia carbônica tanto para a direita quanto para a esquerda, ou seja, carbonila, oxigênio, carbonila, nós temos função orgânica anidrido. Quando a gente tem a carbonila e ligado a essa carbonila de forma direta, nós temos um halogênio, geralmente o cloro e o bromo, nós temos um haleto de acila. Cuidado para não confundir com haleto de alquila. Haleto de alquila é quando o halogênio está ligado numa cadeia alquílica. Aqui, o halogênio está ligado diretamente à carbonila. A mesma coisa acontece aqui para a amida. A amida é quando nós temos a carbonila ligada diretamente a um nitrogênio. Esse nitrogênio pode ter outros dois hidrogênios ligados aqui, pode ter um hidrogênio e uma cadeia carbônica, ou pode ter duas cadeias carbônicas. São as amidas, primária, secundária e terciária, respectivamente. Quando nós temos o nitrogênio ligado à cadeia carbônica, mas não tem a presença diretamente da carbonila, nós temos a função orgânica amina. Cuidado para não confundirem amina com amida. E a nitrila é quando a gente tem um carbono ligado ao nitrogênio por uma ligação tripla. Então, ligação sigma e duas ligações pi, configurando então função orgânica nitrila. Tudo bem? Eu expliquei com detalhes nessas duas primeiras aulas. Bom, quando então nós temos ácido carboxílico ou derivados de ácidos carboxílicos que possuem carbono eletrofílico, a gente consegue fazer uma reação de substituição nucleofílica acílica. Então, nós vamos substituir aqui um dos grupos por um nucleófilo. Então, o nucleófilo vai fazer o ataque no carbono eletrofílico e nós vamos ter aqui a saída de um grupo. Eu representei esse grupo por GS, significando grupo de saída exatamente. Ele pode ser conhecido também como grupo abandonador. Tudo bem? Então, veja bem, na substituição, olha o que nós vamos ter aqui. Sempre nós vamos ter esse carbono eletrofílico, esse carbono deficiente em elétrons, independente de qual grupo de saída esteja aqui, seja do ácido carboxílico ou seja dos seus derivados, esse carbono continua eletrofílico devido principalmente à presença desse oxigênio. Então, quando um nucleófilo, um composto que tem pares de elétrons livres, se aproxima desse carbono eletrofílico, ele faz o ataque, esse par de elétrons se torna a nova ligação entre o nucleófilo e o carbono eletrofílico. O nucleófilo eu estou representando por NU. E para esse carbono não ficar fazendo 5 ligações, a ligação π vem para cima do oxigênio como forma de par de elétrons livres, trazendo uma carga negativa para esse oxigênio. Observem que foi gerado aqui um carbono tetraédrico, mas esse carbono tetraédrico está instável, porque o nucleófilo, quando se liga, adquire geralmente uma carga positiva e o oxigênio fica com uma carga negativa. Aqui vai haver a transferência de prótons, que eu já expliquei na aula anterior, que não necessariamente acontece de forma direta, porque o átomo aqui que vai captar esse hidrogênio tem que atingir o orbital antiligante. Então, muitas das vezes, esse hidrogênio que está ligado ao nucleófilo é captado por uma base que está ali no meio reacional, pode ser a própria água, e o grupo de saída vai se protonar, ou seja, esse hidrogênio sai daqui e vem para o grupo de saída. Quando o grupo de saída agora está protonado,
Aí o par de elétrons livres do oxigênio volta a formar a ligação π com o carbono aqui de baixo, retomando a carbonila, e esse grupo de saída sai aqui da molécula, levando os 2 elétrons que estavam presentes aqui junto com ele, representado aqui então como grupo de saída protonado. Observe que nesse mecanismo geral, nesse esquema geral que representa qualquer um dos derivados de ácidos carboxílicos ou o próprio ácido carboxílico, o grupo de saída sai protonado, porque dessa forma ele sai neutro e não vai ter aqui o risco dele atacar a carbonila de volta, atacar esse carbono eletrofílico. Quando o grupo de saída sai neutro e estável, os produtos formados têm estabilidade suficiente para permanecerem da forma como eles estão. Para a gente entender esse mecanismo geral que eu repliquei aqui e que ele serve para qualquer um dos derivados de ácido carboxílico e para o próprio ácido carboxílico, eu vou começar falando dos aletos de acila e no decorrer das aulas a gente vai discutindo cada um dos seus derivados. Tudo bem? Veja bem, aqui nós temos um ácido carboxílico, a carboxila. Aqui eu estou representando um ácido carboxílico genérico, representando aqui o R, que pode ser um grupo alquila, uma cadeia carbônica, um grupo arila, representando o benzeno, ou pode ser o próprio hidrogênio, se for, por exemplo, o ácido fórmico. Tudo bem? Olha só, esse ácido carboxílico vai reagir com cloreto de tionila, que está representado por SOCl2 aqui, gerando o aleto de acila correspondente e liberando o SO2 e formando o ácido clorídrico. Essa reação aqui geralmente usa alguma base para que possa neutralizar a formação desse ácido, tudo bem? Mas aqui tem um detalhe importante. Nós vamos observar logo aqui embaixo que o aleto de acila é o derivado mais reativo dos ácidos carboxílicos e derivados. Por que disso? Porque quando a gente tem aqui a formação do aleto de acila, ele forma esse cloro ou algum outro halogênio presente ali. E quando eles são retirados daqui, por reação de substituição nucleofílica seguida de eliminação, o íon cloreto ou qualquer halogênio que sai como íon, tirando o flúor, ele sai uma base conjugada fraca. Então ele sai mais estável do que os demais derivados. Mas vamos aos poucos aqui para não ficar muito confuso. Tudo bem? Vamos ao mecanismo de produção dos aletos de acila, para depois eu discutir mais um pouquinho sobre essa questão de estabilidade e de força ou ordem de reatividade, ok? Olha só, no caso dos aletos de acila, é necessário que a gente reaja ao ácido carboxílico correspondente com um composto, porque como eles são os mais reativos, os aletos de acila tendem a não ser formados de forma natural. Então a gente precisa usar aqui algum composto que possibilite a formação dos aletos de acila. Por quê? Eles são mais reativos do que o próprio ácido carboxílico. Então, para eu conseguir formar aleto de acila correspondente, eu preciso usar aqui o cloreto de tionila ou algum outro composto que vai formar um grupo de saída estável. Vamos aqui. O cloreto de tionila é um enxofre ligado ao oxigênio por uma dupla, ligado a 2 cloros. Esse enxofre, então, é um enxofre eletrofílico, deficiente em elétrons. Os elétrons estão sendo atraídos. Então, ele consegue receber um ataque nucleofílico do oxigênio da hidroxila do ácido carboxílico. Aqui eu estou representando o ácido etanóico, ou conhecido também como ácido acético. Então, o par de elétrons livres do oxigênio da hidroxila ataca o enxofre por uma reação de substituição nucleofílica. Essa ligação π vem para cima do oxigênio como forma de par de elétrons livres e aqui tem uma carga negativa que eu não representei. Tudo bem?
Então, nós formamos aqui agora um intermediário bastante instável. Essa ligação que veio para cima do oxigênio, deixando ele com carga negativa, volta a formar uma ligação com o enxofre, expulsando um dos dois cloros. Eu escolhi representar o cloro de cima, mas pode ser o de baixo também. Quando esse cloro sai, ele vem com esses dois elétrons aqui da ligação com o enxofre para cima dele, na forma de íon cloreto. E aí observem que depois que o cloro saiu, e eu representei ele aqui embaixo, nós formamos o clorosulfito de acila protonado. Olha só, o que significa ele estar protonado? Observem que esse oxigênio está fazendo 3 ligações e um par de elétrons livres apenas, portanto ele está com uma carga positiva. Ele está instável, mas ele está protonado. Olha aqui, ó, é o que aconteceu, o grupo de saída protonado. Quando ele sair, ele vai sair na forma neutra, portanto bastante estável. Então, quando a gente reage o ácido carboxílico correspondente com o cloreto de tionila, a gente forma um grupo de saída estável, que nesse caso aqui é o clorosulfito de acila protonado. Então, observe que agora, aí sim a reação começa a respeitar e obedecer o mecanismo geral de substituição nucleofílica acílica, só aqui. Por que para o aleto de acila isso ocorre? Porque eles são mais reativos do que o próprio ácido carboxílico. Aqui sim, o íon cloreto vai atuar como nucleófilo, então nós estamos aqui no começo da reação, ele ataca o carbono eletrofílico. Para esse carbono eletrofílico não ficar fazendo 5 ligações, a ligação π vem para cima do oxigênio na forma de par de elétrons livres. Esse oxigênio também aqui tem uma carga negativa presente, tudo bem? Não esqueçam que aqui existe uma carga negativa. O cloro, então, foi inserido, foi adicionado, por isso uma adição nucleofílica, ao carbono da carbonila, formando aqui um carbono tetraédrico instável. Por quê? Porque esse oxigênio está com uma carga positiva, enquanto que esse está com uma carga negativa. Esse par de elétrons livres volta a fazer uma ligação π com o carbono, representado aqui. Para esse carbono não ficar fazendo 5 ligações, alguém tem que sair. Quem sai aqui nesse caso é o clorosulfito de acila que está protonado. Então, ele que vai ser o grupo de saída. Observe, o nucleófilo é o íon cloreto, o eletrófilo é o carbono da carbonila. Logo, ele já está protonado, porque aqui a gente já preparou ele protonado no processo anterior. Então, ele já está ou vai sair estável. E após o cloro ser inserido, a ligação π volta a se formar, voltando a reconstituir a carbonila. Só que o clorosulfito de acila protonado sai neutro, eu estou representando ele aqui, estável. E aí nós formamos o cloreto de acila correspondente. Como o ácido carboxílico que eu utilizei para exemplo é o ácido etanóico, a gente forma o cloreto de etanoíla. Se fosse o ácido propanoico, seria o cloreto de propanoíla e assim por diante. Então, o cloreto de acila que eu vou formar aqui vai depender do ácido carboxílico que eu utilizei. Esse composto que foi formado neutro e estável, ele se decompõe em ácido clorídrico e óxido de enxofre. Observem que aqui a gente tem, ó, 2 oxigênios que estão representados aqui, o átomo de enxofre que está aqui, e esse cloro se liga ao hidrogênio por um rearranjo, formando o ácido clorídrico. Por isso que às vezes é necessário usar uma base para neutralizar a formação desse ácido clorídrico. Essa reação com esse mecanismo para a obtenção de aletos de acila é muito utilizada em laboratórios químicos e farmacêuticos, porque os cloretos de acila são os derivados mais reativos, ou seja, muitas vezes é necessário primeiro a gente ter aqui a obtenção do aleto de acila correspondente para depois obter os outros derivados que são menos reativos, ok? Então, primeiro eu mostrei a formação
dos aletos de acila e no decorrer das próximas aulas a gente estuda o mecanismo de cada um dos derivados e do próprio ácido carboxílico novamente. Vamos entender essa questão ou ordem de reatividade. Nós já vimos na segunda aula que a acidez é um termo que diz com qual facilidade um hidrogênio é captado. Para esse hidrogênio ser captado com facilidade, tem que ser formada uma base conjugada fraca, tem que ser formado um grupo de saída estável, ou mais estável possível. Quando a gente observa esses derivados que eu trouxe aqui, olha só, aqui ó, representando a amida, aqui representando o éster, aqui representando o anidrido e aqui representando os aletos de acila. Olha só, na amida, o grupo de saída seria esse NH2, que vai sair na forma de amônia, que é NH3, ou vai sair na forma de aminas. Aminas, tanto a amina quanto a amônia, são bases, e são bases mais fortes do que os outros. Então, se a gente reage qualquer um desses aqui com a amina, ela tem um péssimo grupo de saída, e aí ele ataca de volta. Aí discussão daquele equilíbrio de Le Chatelier. O equilíbrio, nesse caso, vai estar deslocado para a esquerda, para a formação dos reagentes, porque o produto é instável, a menos que seja utilizado catalisadores e condições especiais. Mas as amidas são as menos reativas, porque o grupo de saída dela é o mais reativo de todos. Quando a gente pensa aqui no éster, ele vai ter como grupo de saída aqui, ó, um álcool. E aí, o álcool pode usar a hidroxila para atuar como nucleófilo. É o segundo menos reativo, porque é o segundo pior grupo de saída. O álcool também pode atuar como nucleófilo. Agora, no caso do anidrido, observe que o grupo de saída vai ser um ácido carboxílico. Ácido carboxílico não é uma base forte, ele não é um bom nucleófilo. Portanto, ele é o segundo aqui da lista dos derivados mais reativo. Agora, o mais reativo de todos é o aleto de acila, porque o grupo de saída é um halogênio, geralmente o cloro ou o bromo, que são bases conjugadas, são bases muito fracas, não atuam bem como nucleófilos, então eles saem mais estáveis e tendem a não atacar de volta. Portanto, os aletos são os mais reativos, depois os anidridos, depois os ésteres, depois as amidas. E aí, se eu tenho um aleto de acila e eu preciso obter qualquer um dos outros derivados, ou o próprio ácido carboxílico, a reação acontece de forma espontânea e natural, porque os aletos de acila são os mais reativos deles. E aí vai depender do reagente que eu utilizar, do nucleófilo que eu utilizar. Se eu utilizar, por exemplo, a água como nucleófilo, eu vou formar um ácido carboxílico. Tudo bem? Se eu utilizar um álcool, eu vou obter aqui um éster. Mas aí nós vamos estudando aos poucos para não ficar muito confuso. Ok? Bom, eu espero sinceramente que vocês tenham entendido. Reconheçam a partir de agora os ácidos carboxílicos e seus derivados. Tenham aprendido sobre as reações de substituição nucleofílica acílica, que são reações de adição seguidas de eliminação, que podem acontecer para o ácido carboxílico e para qualquer um dos seus derivados, desde que a gente utilize um mais reativo ou condições especiais de reação, e que vocês entendam como que a gente consegue obter aletos de acila com o seu respectivo mecanismo e porquê dessa ordem de reatividade. Se essa aula chegou até você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Se você tiver disciplina, foco, é possível aprender química orgânica, bioquímica e áreas afins, desde que você resolva exercícios e tenha bastante foco e disciplina. Contem comigo para esse processo.